Olá, meus amados irmãos, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. E como você sabe, nesse segundo trimestre nós estamos estudando a história de Davi. E a lição de número 4, é a lição de hoje, traz o tema Davi, um amigo fiel. Lembrando, meus irmãos, que o aplicativo do EBD em Foco já está funcionando e você pode acessar agora mesmo a sua Play Store e procurar por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo no seu celular e acesse todos os subsídios e slides produzidos pelo ebdemfoco.com. Lembrando também que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja um assinante do ebdemfoco.com. E sendo um assinante do ebdemfoco.com, você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no ebdemfoco.com, basta você se tornar um assinante. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para professores da EBD. Por isso, meus irmãos, acesse www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. O WhatsApp é 94DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Provérbios capítulo 18, verso 24, e nos diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Salomão está nos dizendo que é bom até ter muitos amigos, que quem tem muitos amigos faz festas, mas bom mesmo é ter um amigo mais chegado do que um irmão. O resumo da nossa lição nos diz: no relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. Um exemplo de lealdade e de procura pelo bem um do outro. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 1 Samuel capítulo 18, versos de 1 a 6. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza já está estudando a história de Davi. Nossa introdução. Nesta lição falaremos sobre a amizade, tendo como foco de análise a história de Davi e Jonatas. O primeiro, filho de Jessé, cresceu pastoreando ovelhas. O segundo, filho de Saul, foi educado na corte, sendo preparado para a guerra e para o poder. Nós temos dois rapazes, com origens completamente distintas, com criações completamente distintas, mas que é o exemplo de uma grande amizade, o que nos prova que a amizade não está ligada ao estado social, à cor da pele e assim por diante. Todas as vezes que alguém faz esse tipo de separação, está sendo preconceituoso, porque nós temos aqui, por exemplo, como exemplo dessa lição, Davi e Jonatas, dois homens completamente diferentes, mas com uma amizade verdadeira. Em comum, temiam a Deus, eram fiéis aos seus princípios e cultivavam uma inspiradora amizade. Devemos sabiamente escolher nossas amizades e companhias, pois elas exercem grande influência sobre nossas vidas. Esse será o fio condutor de nossas reflexões. Bons estudos. Como eu acabei de falar, Davi e Jonatas, duas pessoas completamente diferentes, mas que se tornaram amigos leais. E aqui o comentarista, nesse primeiro slide, está nos dando a razão do porquê eles se tornaram amigos leais. Porque eles tinham alguma coisa em comum. Sempre nos tornamos amigos de quem tem alguma coisa em comum. E o que Jonatas e Davi tinham em comum era algo muitíssimo poderoso: o temor ao Senhor.
Isso aqui não só une as pessoas, como deve ser um pré-requisito para nós que somos cristãos, para as nossas amizades, pessoas que temem a Deus. Eu não aconselho ninguém a ter amizades com pessoas que não temem a Deus. Porque, como diz o nosso segundo slide, certamente estas convivências trazem influências. Querendo ou não, nós somos fruto do meio que nós vivemos. Essencialmente nós somos pecadores, já nascemos pecadores, mas a nossa personalidade e as nossas escolhas estão diretamente ligadas ao meio em que nós estamos inseridos. Se nós estamos inseridos em um meio onde as pessoas temem a Deus, nós temeremos a Deus. Se nós estivermos em um meio inseridos onde pessoas não temem a Deus, onde são pessoas devassas, depravadas, bajuladoras, arrogantes, viciadas e assim por diante, isso certamente trará profundas influências e influências más. Nosso primeiro tópico, uma amizade inspiradora. Quem era Jonatas? Quando Jonatas entra em cena, em 1 Samuel capítulo 13, verso 3, já é um comandante de tropas do exército de Israel e pouco se sabe sobre sua infância. 1 Samuel 13, 3 diz: e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Essa é a primeira vez que é mencionado o nome de Jonatas, e aqui ele já é um comandante das tropas do exército de Israel. Ele é filho do rei Saul, mas já é um comandante das tropas de Israel. Então sua história já começa a ser contada depois de adulto, né? Muita gente, muito jovem, né, que está nos ouvindo, o professor que vai ensinar os jovens, é importante lembrarmos que nunca é tarde demais para começar. Nunca é tarde demais. Jonatas, nós não sabemos quando foi que ele começou a se dedicar ao exército. Certamente Israel tinha um tempo apropriado, como tem na maioria dos países, mas ele só aparece com destaque depois de já ser comandante do exército. No entanto, podemos imaginar como deve ter sido: nascido na corte, filho do rei, cercado de privilégios e educado da forma mais assertiva para os futuros desafios de um possível rei. Ele era comandante das tropas, mas certamente o propósito de seu pai era que ele fosse seu sucessor, até porque era essa a regra em todos os reinos. Era um guerreiro ousado e corajoso, tendo participação decisiva em muitos conflitos e trazendo vitórias importantes para o reino. Confira 1 Samuel 14, verso de 1 a 15. A essa altura, Jonatas era uma unanimidade em Israel, sendo admirado e naturalmente pretendido por muitos como sucessor de seu pai, porque era muito óbvio, né? Todos os reis esperam que seu filho primogênito assuma seu lugar. Era a regra em todos os reinos. E Saul estava treinando Jonatas para isso, né? Todos olhavam para ele certamente e via ele com certeza com todas as qualificações para ser o próximo rei. Isso é muito importante, que isso não afeta a mentalidade de Jonatas. Ele não se torna um homem soberbo e vaidoso como seu pai. Ele continua sendo temente a Deus. É por isso que eu sempre digo que a premissa errada leva a conclusões erradas. Jonatas procura sempre buscar a Deus, isso como premissa, e os resultados é que ele é um homem de sucesso. Algo que nos chama a atenção é o fato de que a fé, o caráter, as qualidades, a bondade e o senso de justiça encontrados em Jonatas contrastam de forma impressionante com a ausência destes mesmos destaques em seu pai, o rei Saul, como eu acabei de falar. E era impressionante que Jonatas, apesar de ser o cotado, o principal, já ter sido treinado tanto por seu pai, esperado por toda a nação para ser o próximo rei, ele é um homem temente a Deus. Ele não se deixa levar pela vaidade, ele não se deixa levar pelo poder, mas ele procura
temer a Deus. Mesmo sendo diferente do rei em muitos aspectos, Jonatas foi fiel ao seu pai até o fim, quando juntos tombaram no campo de batalha. Isso é importante, vamos até falar um pouco sobre isso mais na frente, sobre a lealdade de Jonatas a seu pai. Apesar de quem era seu pai, ele cumpriu o mandamento: honra pai e mãe para que você tenha vida nessa terra. Mesmo quando apoiava e socorria Davi, sempre buscou honrar o pai e convencê-lo de que no belemita não havia uma ameaça, mas sim um forte e fiel aliado. Um detalhe importante para conhecermos melhor Jonatas pode ser observado a partir do momento em que perceberam em Davi o ungido do Senhor. Jonatas, temente a Deus, percebe o agir de Deus em Davi. Saul, um homem tomado pelo ódio, tomado pelo ciúme, pela inveja, ele só vê em Davi o seu rival, o possível sucessor, não só de Saul, mas do próprio Jonatas. E é por isso que Saul é tomado por tão grande ódio, tão grandes ciúmes. Porque ele, fora dos planos de Deus, ele não consegue ver o agir de Deus. Ele, sem temer a Deus, não consegue ver o agir de Deus. Mas Jonatas, que temia a Deus, conseguia ver o agir de Deus na vida de Davi. Enquanto Saul se revoltou profundamente e começou a persegui-lo, com a intenção de vê-lo morto, Jonatas aceitou honradamente o direito de Davi ao trono. O filho de Saul percebeu nitidamente a realidade que estava diante dos seus olhos. 1 Samuel 18, verso 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Ele percebeu que Deus era com Davi, e que Davi seria, sem dúvida, o próximo rei de Israel. Saul ou Davi? Eis a questão. A sucessão de eventos na vida de Jonatas foi tomando um rumo bastante desafiador. À medida em que a amizade com Davi se fortalecia, sua relação com o pai ficava delicada. Davi era cada vez mais reconhecido e celebrado. Já Saul, corroído pelos ciúmes, colhia os frutos de sua negligência e rebeldia para com o Senhor. E Jonatas está numa situação bastante complicada, porque ele identifica o poder de Deus, a escolha de Deus por Davi, e ele precisa ser leal ao futuro rei, mas ele também precisa ser leal ao atual rei, que além de ser rei, é seu pai. Muitas vezes nós estamos em situações como esta, mas nós precisamos honrar quem tem honra, mas sempre seguir a vontade de Deus. Diante da postura intolerante e ameaçadora de Saul contra o seu amigo Davi, Jonatas foi obrigado a fazer uma escolha. Reconhecendo Davi como o ungido do Senhor, passou a apoiá-lo abertamente. Diante de seu pai Saul, defendeu Davi e conseguiu dirimir, ainda que por pouco tempo, as intenções do pai em matá-lo. E disse-lhe: não temas, porque não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Jonatas está dizendo para Davi: você será rei e eu estarei do seu lado. E meu pai já sabe disso. Meu pai já sabe que você será rei. Meu pai já sabe que eu estou do seu lado. Preocupava-se com seu amigo, visitando e acolhendo. Jonatas era um grande amigo de Davi em todos os momentos, inclusive nas adversidades. Vale destacar que, embora Jonatas fosse amigo de Davi, não traiu seu pai, nem conspirou contra ele, ficando ao seu lado até o fim, quando ambos morreram no campo de batalha no Monte Gilboa. 1 Samuel 31. Jonatas morto pelos inimigos, Saul lançando-se sobre a própria espada. Isso aqui é um ponto fundamental dessa história. Jonatas, ele identifica o agir de Deus na vida de Davi, ele identifica que Davi é o escolhido de Deus, e ele se sente responsável por apoiar Davi. Mas quem ainda está no trono é seu pai, e ele precisa cumprir o mandamento de honrar o pai. E ele honrou seu pai, inclusive
indo para uma batalha atabalhoada de seu pai e morrendo nessa batalha com seu pai. Mesmo apoiando publicamente Davi, ele não traiu seu pai. Isso aqui é importante porque, jovens, entendam uma coisa: Deus nos deu o mandamento de honrar os pais, não interessa quem eles sejam. Mesmo que ele não seja um pai presente, mesmo que ele seja um pai bêbado, mesmo que ele seja um pai drogado, você não precisa e não deve concordar com ele, não deve segui-lo, não deve apoiá-lo, mas deve ser leal a ele, deve honrá-lo, porque essa é a vontade de Deus. Saul continuou tentando matar Davi. Jonatas não aceitou isso, não admitiu isso, mas em nenhum momento conspirou contra o pai para que o pai fosse morto. Em nenhum momento entregou o pai às mãos dos seus inimigos. Muito pelo contrário, ficou ao lado do pai, mesmo discordando de tudo que ele fazia. Uma amizade que não foi esquecida. O início do reinado de Davi foi marcado por muitas guerras e disputas territoriais. Com o passar do tempo, já com o reino unificado, os inimigos foram sendo vencidos, iniciou um tempo de estabilidade, prosperidade e progressiva paz. E 2 Samuel 7:1 diz: sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Ele estava sem guerras. Em um tempo em que Davi poderia usufruir de suas conquistas, mais uma vez demonstrou seu valoroso coração ao lembrar da aliança feita com seu amigo Jonatas muitos anos antes. Davi busca saber se havia algum descendente de seu amigo para agir com bondade e retribuir a amizade recebida nos anos passados e cuidar de sua família. Ele fez essa aliança com Jonatas e prometeu que quando ele estivesse no trono, os seus descendentes seriam protegidos. E quando ele está nesse tempo de paz, ele então procura. E nós conhecemos a história de Mefibosete, né, que é a história do descendente de Saul, que é protegido por Davi. Segundo tópico, amizades que edificam. Uma amizade que agradou ao Senhor. A amizade entre Davi e Jonatas nos ensina lições preciosas. Foi uma amizade que agradou ao Senhor, sendo edificante para ambos, permitindo que muitas vidas fossem abençoadas e estava em conformidade com a vontade de Deus. Por quê? Lá no início nós aprendemos que o que unia Davi e Jonatas era porque eles temiam a Deus. Não tem como nós termos amizades saudáveis com pessoas que não temem a Deus. Não tem como ter amizades ou relacionamentos com pessoas que divergem daquilo que cremos. Nós podemos respeitar essas pessoas, nós podemos e devemos conviver harmoniosamente com elas, mas a amizade é algo muito profundo e não dá para compartilhar a amizade, o coração, ou como diz o texto, a alma, como Davi e Jonatas compartilhavam, com uma pessoa que não teme a Deus. Quando buscamos amizades dentro dos padrões bíblicos, somos levados a uma verdadeira edificação em diversos sentidos, desde afetivos, psicológicos, espirituais, entre outros. Nós temos padrões para nossas vidas. Todos os nossos relacionamentos precisam exigir certos padrões, seja namoro, casamento, amizade, tudo isso exige padrões bíblicos. Precisamos ter amizades dentro dos padrões bíblicos. Vocês precisam ter relacionamentos dentro dos padrões bíblicos, porque senão você não será ajudado no momento de dificuldade e ainda pode ser atraído para um abismo. Como diz o salmista, um abismo chama o outro. E nós vemos na história de Davi e Jonatas que Jonatas e Davi entendiam que a amizade deles estava fundamentada no temor ao Senhor. A Bíblia nos traz muitos exemplos. Fiquemos com dois, Noemi e Ruth, com sua comunhão, companheirismo e fé.
Paulo e Silas com a unidade de propósito em prol da obra missionária, né? Nós temos a história de Ruth e de Noemi, quando Noemi perdeu o marido, depois os filhos morreram, a outra nora voltou para Moabe, enquanto que Ruth decidiu que estaria ao lado de sua sogra, independentemente do que acontecesse. Paulo e Silas, nós vemos sempre juntos, inclusive na cadeia, mas sempre juntos, cumprindo o propósito que foi chamado por Deus. É muito bom quando você tem amizades assim, né? Jovens, é importante vocês prestarem atenção nisso. Nós não queremos amizades que exigem demais de nós. Nós queremos amizades que compartilhem os nossos propósitos. Mas nós também não queremos amizades que fecham os olhos para os nossos defeitos, para os nossos erros. Nós queremos amizades que nos falam a verdade. A força da amizade verdadeira. A palavra de Deus nos revela que aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que irmão. Se alguém diz que tem muitos amigos, talvez não tenha nenhum. Isso é muito importante. As pessoas costumam maquiar as suas vidas, mas a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Quem de fato tem amigos tem uma vida diferente de quem só finge ter amigo. Ao longo da vida, vamos estabelecendo muitos contatos e criando vínculos com diversas pessoas. Mas quantas podemos chamar de fato de amizade verdadeira, né? Toda pessoa que pode ser chamada de amizade verdadeira, nós identificamos a partir do propósito, a partir de como essa pessoa se relaciona com a gente. Se é bajuladora, se é invejosa, se é rancorosa, ou se é alguém que nos admira, mas que também nos corrige, que abre a nossa mente, que nos dá conselhos. Amizades verdadeiras nos aproximam do bem, nos aproximam de Deus. Davi e Jonatas nos ensinam as bases nas quais podemos construir amizades saudáveis e que nos ajudarão a cumprir com os propósitos divinos para as nossas vidas. As bases da amizade de Davi e Jonatas: temor a Deus e lealdade. Eles não permitiam que nada se colocasse entre eles, nem mesmo os problemas familiares. Nos momentos difíceis se aproximaram ainda mais e permaneceram amigos até o fim. A amizade entre Davi e Jonatas era tão sólida que os levou a firmar uma aliança que perdurou por anos e foi honrada por Davi, mesmo muito tempo após a morte de Jonatas. Nós sabemos, já falamos sobre isso, que Davi honrou os descendentes de Jonatas por causa da aliança que havia feito com ele. Isso é importante, viu, gente? Isso é importante. Não façam amizade com pessoas que não se comprometam com você. Tá? Não façam amizade com pessoas que não se comprometem com você. Pessoas que só querem o venha, mas nunca oferecem nada. Não se comprometa com essas pessoas. Quem são as pessoas próximas a nós que podemos chamar de amigos verdadeiros? Elas passam no filtro apresentado acima. É importante, né, nós passarmos todas as nossas amizades por um filtro de qualidade, porque nós não podemos colocar em nossas vidas qualquer tipo de pessoa. O cristão e as amizades. Somos uma medida das pessoas com quem andamos. Se andarmos com pessoas sábias, agregaremos sabedoria. Provérbios 13:20 diz: o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Isso aqui é fundamental, né? Fundamental. Você será a mesma pessoa, exceto se você mudar as suas companhias. E isso para os dois lados. Se você abaixar o nível da qualidade das companhias, das suas amizades, você também baixará o nível. Se você aumentar o nível, você também aumentará o nível. De fato, isso é estatístico. Nós somos a medida das pessoas com quem convivemos. Nós somos a medida das pessoas com quem convivemos. Se você convive com gente tola, você será cotado como tolo. Se você vive com pessoas sábias, você certamente será
sábio. Se andarmos com pessoas descomprometidas com a vida, amargaremos frustrações e insegurança. Se andarmos com pessoas que não têm sonho, nossos sonhos morrerão. Se andarmos com pessoas que não têm propósito, nossos propósitos morrerão. Se andarmos com pessoas que não têm caráter, nosso caráter também morrerá. Se andarmos com pessoas sem esperança, nós perderemos a esperança. Mas se nós andarmos com pessoas comprometidas com a verdade, esperançosas, justas, pessoas que têm uma mente próspera, abençoada, nós também seremos abençoados. O cristão deve ter bons critérios na hora de se relacionar. Eclesiastes 4:10 diz: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E pior, se você for amigo de alguém que não é honesto, que é desonesto. Tem que ter cuidado, né? Salomão diz que um amigo desleal é como torcer do pé. É como quando você está andando e você torce o pé. É uma coisa horrorosa, terrível. Então a gente precisa, e aliás, né, professor, desenvolva isso com seus alunos, isso é importantíssimo. Nós não apenas precisamos escolher bem nossos amigos, nós temos o direito de escolher bem os nossos amigos. Até mesmo dentro da igreja, eu não sou obrigado a ser amigo de todo mundo. Lembra do que nós vemos desenvolvendo desde o início? Por que Jonatas e Davi eram tão amigos? Porque eles tinham algo em comum. O quê? O temor ao Senhor. Então, se você, mesmo dentro da igreja, você não é obrigado a ser amigo de todo mundo. Você se aproxima daqueles que mais se parecem com aquilo que você tem como ideal para a sua vida. Você não é obrigado a ser amigo de ninguém. Ter amigos que compartilham de valores nobres é sempre um convite ao desenvolvimento saudável. A amizade com pessoas que seguem fielmente a Cristo é um convite ao mútuo crescimento espiritual e ao fortalecimento em Deus. Amigos de pessoas que são otimistas, que têm muita fé, que temem a Deus, isso é maravilhoso. Agora você ser amigo de pessoa que é maldizente, reclamão, incrédulo, maledicente, isso é uma tragédia. Afaste-se dessas pessoas. E se você é essa pessoa, mude em nome de Jesus. Terceiro tópico. Esse terceiro tópico é muito importante, porque apesar de não estar não está textualizado na história, mas é contextualizado. Amizades virtuais. Isso aqui é uma transposição para os nossos dias. A fragilidade das relações virtuais. Nas telas, podemos nos conectar com um número praticamente incalculável de pessoas em todo o mundo. Ou não. Ou não por quê, Mel? Ou não porque às vezes você conversa com pessoas na internet que nem são pessoas, são robôs. São fakes. Desde um grupo de amigos mais seleto, em aplicativos até uma imensidão de seguidores difícil de mensurar. Nas redes sociais, os relacionamentos virtuais, independentemente de seus claros benefícios na comunicação, são fortemente provocadores da fragilidade nas relações humanas, porque além de não ter o calor humano, muitas dessas amizades são apenas páginas fakes. Entre os fatores que levam a essa fragilidade, citemos a ilusão de intimidade, uma armadilha para os mais vulneráveis. Infelizmente, existem pessoas antissociais, com pouca desenvoltura intelectual, que acabam pela necessidade de ser acolhido, de se sentir acolhido. Nem é de ser acolhido de fato, é de se sentir acolhido, de se sentir importante, de se sentir amado, né? Estas pessoas caem na ilusão da intimidade com pessoas no virtual. E isso é uma tragédia terrível. É uma tragédia terrível. Além de levar as pessoas a uma vida de superficialidade, leva as pessoas a uma fragilidade emocional ainda maior, porque não há nenhum atrito nessa relação que provoque crescimento. É sempre um esvaziamento da alma, é sempre um esvaziamento da intelectualidade. Então, a ilusão da intimidade
nas redes sociais é uma coisa terrível, profundamente destruidora da vida das pessoas. Os relacionamentos superficiais, um campo fértil para relações falsas. Nós vivemos na época da sociedade líquida. Se no dia a dia já é difícil encontrar bons relacionamentos por causa dessa ideia da sociedade líquida, agora você imagina na questão dos virtuais. Relacionamentos virtuais, pelo amor de Deus, são profundamente estéreis, são profundamente falsos. Não tem absolutamente nada que possa nos ajudar. As pessoas às vezes caem nos mais absurdos dos golpes na internet porque se comunica, confia, se torna íntimo de pessoas que não têm o menor caráter. Segundo, terceiro, melhor dizendo, a solidão, um vazio existencial em meio à multidão. Porque nós precisamos de calor, gente. Nós precisamos de calor humano. Nós precisamos de aperto de mão. Nós precisamos de abraços. Nós precisamos de beijos. Nós precisamos disso para se sentir humano. Aí vem a ideia vazia da multidão do virtual. E você, no meio de uma multidão com milhões de seguidores, está só. Está só. E isso vai matar você. O distanciamento da realidade, uma visão desconecta e enviesada do real. As pessoas, quando entram nessa vida, né, elas acabam entrando em determinadas bolhas, que ali elas se sentem aceitas, valoradas, mas na verdade a maioria dessas bolhas estão desconectadas da realidade. Aí a pessoa arruma um relacionamento real, na vida real, e ela não tem preparo para esse relacionamento. Ela arruma um emprego, ela não tem preparo para esse emprego. Ela tenta montar um empreendimento e ela não tem preparo, porque a vida dela está numa realidade desconectada da realidade verdadeira. Uma coisa completamente enviesada dentro de uma bolha, por isso surge as defesas dos indefensáveis, daquilo que é indefensável. Tudo é preconceito, tudo é homofobia, é transfobia, tudo é tudo é fobia, né? É porque essas pessoas estão dentro de bolhas sociais que as enviesam e as escravizam. Nós precisamos fugir destas coisas. A idealização da imagem corporal. O Instagram, né, isso é estatística, é o principal meio de fomentação da idealização da imagem corporal perfeita, mas que é a pior de todas as falsidades. É uma frustração com o próprio corpo, levando a desconfortos psíquicos, os problemas emocionais, um reflexo das distorções de conceitos diante da ausência de vínculos saudáveis. As pessoas não conseguem mais estar de fato conectadas com o real, mas o virtual tem destruído a vida delas. Os perigos, um campo aberto a fake news, fraudes, perseguições, bullying, entre outros, extorsões, golpes, tudo está presente nas redes sociais. E a pessoa que fica muito nas redes sociais está cada vez mais suscetíveis, mais vulneráveis a estas situações. Os amigos virtuais não conseguem suprir necessidades naturais do ser humano. E por isso a prevalência desse tipo de relação é sempre insuficiente. Essas relações frágeis enfraquecem a capacidade de lidar com as complexidades humanas. E isso é importante. A vida não é fácil. A vida não é virtual. Eu acabei de falar, a pessoa não consegue viver um relacionamento verdadeiro, não consegue ter um casamento, não consegue ter um namoro. A pessoa não consegue ter um bom trabalho, não consegue montar uma empresa. Por quê? Porque a vida ela é complexa. Mas essas pessoas estão acostumadas com o virtual, que é do Ctrl+C, Ctrl+V, que é do bloqueio ali, desbloqueio aqui, que é do desliga a tela ou liga a tela. E a vida real não é assim. A vida real é complexa. A humanidade é complexa, pois promove uma ilusão de estarmos sempre acompanhados e amparados, enquanto na verdade estamos
carentes da presença humana. Essas relações virtuais nos dá esta sensação. Mas como a vida é complexa, quando nós entramos na realidade, nos surpreendemos e a tendência é fugir para o virtual, e lá no virtual não se tem aquilo que precisamos, então é o momento das depressões, das ansiedades e até dos suicídios. Comportamento de rebanho, né? O famoso Maria vai com as outras. Um conceito bastante conhecido no mundo dos negócios também pode ser percebido ao observarmos os efeitos das relações virtuais e seus perigos. Falamos sobre o comportamento de rebanho ou o efeito manada. O efeito manada você inclusive vê aqui no slide um precipício e uma manada de touros. Porque um pulou, todos os outros criam coragem para pular, sem sequer saber do perigo que está lá. Diante da nossa necessidade de nos socializarmos, somos constantemente acessados por pessoas sem princípios que buscam manipular os despercebidos, submetendo-os às suas intenções maldosas, né? As pessoas entram no efeito manada porque elas não têm preparo para a vida. As pessoas estão cada vez mais com medo de desafios, sem estrutura psicológica, então qualquer tipo de imposição elas já aceitam. Por exemplo, se você expõe a sua opinião, tem uma enxurrada de haters. Aí você fica com medo, não dá mais sua opinião. Não é mais contra determinadas coisas, não é mais contra o aborto, não é mais contra o homossexualismo e assim por diante. O efeito manada tem destruído a personalidade, tem destruído a vida de muita gente. Isso acontece tanto nos ambientes virtuais quanto nos espaços físicos, como escola, trabalho, entre outros. No comportamento de rebanho, somos induzidos a negar nossos pensamentos e intenções para aceitar aquilo que é proposto em um grupo, idealizado pelos manipuladores, né? Aqui o slide tem até uma figura aqui importante, né? 3 pessoas vestidas igual e apenas um diferente. E como a maioria está igual e fazendo uma pressão, certamente ele vai aderir. É assim que funciona o efeito manada. Nesse momento somos levados a uma postura de pensadores, de pensamentos alheios. É a questão das bolhas, né, que eu falei. As pessoas são inseridas em bolhas e vivem a vida dos outros. Já não tem mais vida. Os prejuízos do comportamento de rebanho têm sido alarmantes. Perda da capacidade de raciocinar e agir por si mesmo, porque está dentro da bolha, vive aquilo que a bolha determina. Necessidade de suprir carências que não são reais, propensão a comportamentos distorcidos e práticas pecaminosas, afastamento dos objetivos da vida e esfriamento na fé, entre outros. Esta bolha vai normalizar coisas, esta bolha vai moldar o caráter e a personalidade dessa pessoa. É muito importante termos cuidado com o mundo virtual. O mundo virtual destrói muita gente. Identidades em crise. Com o passar dos anos, as mudanças e transformações culturais, sociais e filosóficas vêm contribuindo para a criação dos conflitos entre as gerações. Os jovens são frutos de um mundo diferente daqueles em que seus progenitores foram criados. Diante de tantas transformações, é vital o diálogo para o entendimento de que certos valores não prescrevem e assim possamos ter nas novas gerações a consciência de uma continuidade dentro dos propósitos divinos, né? Algumas coisas são eternas, algumas coisas não mudam e precisam ser mantidas sob pena de uma descaracterização da própria personalidade. A falta desse diálogo tem causado crise de identidade e levado muitos jovens a se sentirem perdidos e incapazes de interagir positivamente em um universo tão dinâmico. Esse quadro tem gerado uma série de efeitos indesejados, entre eles ansiedade, depressão, desvalorização de si mesmo. A identidade do jovem cristão se fortalece a partir de sua relação com o Senhor e com o seu semelhante. Como nós temos traçado essa lição e falado, né? O que uniu Davi e Jonatas?
o temor ao Senhor. Nós precisamos ter propósitos na vida. Nós precisamos ter propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sem visão, é uma vida sem esperança. A virtualidade tem roubado a esperança e o propósito da vida dos jovens. O jovem cristão precisa identificar o seu propósito, a sua visão de vida, para ele viver em torno disso e se sentir de fato realizado em Cristo, porque a virtualidade vai levar cada vez mais para um vazio existencial. A relação com Deus é um reflexo natural do ato da criação do homem por Deus, levando a uma responsabilidade ao agir no mundo e cumprir sua missão. Lembre, nós somos criados por Deus e Deus nos deu missões, Deus nos deu propósitos e nos deu uma esperança. Nós não podemos viver no virtual. Muito bem, nossa conclusão. O maior amigo que podemos ter é, sem dúvida nenhuma, Jesus. O Mestre deu a sua vida para nos salvar e nos desafios da vida jamais nos desampara. Ao longo dos evangelhos somos agraciados com exemplos maravilhosos deixados por Jesus acerca da verdadeira amizade. Sigamos tais exemplos e sejamos a todo tempo amigos, edificantes e canais de bênção na vida dos que conosco caminham. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Você que faz uso dos nossos slides, tire uma foto e nos envie para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando que na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.